Olá, vestibulando, olá, vestibulanda. Seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda. Estamos aí, então, fazendo um resumo, uma narrativa sobre o conteúdo programático que a UEL está cobrando para o vestibular que seria realizado em 2020, devido à pandemia, então, passará a ser realizado em 2021. No nosso encontro de hoje, iremos estar falando sobre o mundo contemporâneo, a proposta que a UEL está cobrando para tratarmos sobre o mundo contemporâneo. Nesse encontro, então, iremos falar sobre a consolidação do capitalismo, dominação, conflitos e resistência, os impasses sociais do século XX, guerras, revoluções, totalitarismo, populismo e autoritarismo, cultura de massa e vanguarda artística, as relações entre o erudito e o popular, Brasil contemporâneo e os dilemas nacional pós-64, globalização, neoliberalismo e a questão ambiental e a sociedade do conhecimento, a exclusão da contemporaneidade, etnias, nacionalismos, religiões e sexualidades. E umas considerações finais, a valorização da instituição pública e o reconhecimento da importância da UEL. Então, para começarmos esse encontro, nós temos que falar do imperialismo. O que foi esse momento histórico? Como compreendemos o contexto em que essas nações estiveram a serviço do mercado, partilhando as nações mais fracas e organizando, então, seu poder, seu prestígio sobre outras nacionalidades. A consolidação do capitalismo, a dominação, conflitos e resistência. O imperialismo, então, ele tem vários posicionamentos, várias percepções que nós podemos analisar. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele começa com a doutrina Monroe, em 1824, a ideia do América para os americanos, a ideia deles de proteger os territórios da América da influência que a Europa estava exercendo. Então, aí nós temos que entender a mentalidade dos americanos, a ideia do destino manifesto, a ideia, então, deles serem a nação civilizada que deveria levar a civilidade aos outros povos. E, enquanto isso, a Europa estava partilhando a África e a Ásia, né, dentro das propostas imperiais. Então, nós tivemos a questão da Índia, a questão controlada pelos ingleses, a questão do Congo, controlada pelos belgas, o Sudão pelos franceses, a África do Sul, a questão do apartheid, a influência que os ingleses exerceram, controlando aquela população. O Japão, a ideia da Revolução Meiji, como que o Japão se inseriu dentro desse contexto imperialista, né? Garantindo a manutenção, a preservação da identidade deles, mas se abrindo, porque era impossível eles não conseguirem se abrir. E, por fim, aí nós temos a imagem da China. A China, que foi partilhada, invadida, e a questão da guerra do ópio, a ideia de tirar o sentimento de resistência. Então, através da implantação da droga, o ópio naquele território, eles conseguiram, então, quebrar esse sentimento de resistência, de nacionalismo. É importante pensarmos no nosso país, né? A cervejinha do final de semana. Isso aí quebra todo o sentimento de resistência à dominação. A pessoa acaba se entregando aí às drogas. E, por fim, a guerra dos boxers, né? Os punhos cerrados que enfrentaram os invasores, mas que não conseguiram êxito, mas deixaram o seu legado nessa civilização milenar, na identidade, então, chinesa. Os europeus, então, para evitar um conflito mais intenso, como essa imagem está mostrando aí, os interesses que eles tinham sobre os povos, eles tentaram realizar, após a unificação da Alemanha, após a Guerra Franco-Prussiana de 1870, 1871, a Conferência de Berlim, de 1885, com a finalidade de limitar os territórios que cada uma das nações poderia estar explorando. Entretanto, nós sabemos que não deu certo a Conferência de Berlim, a finalidade seria manter a paz imperialista, mas daí teve a Primeira Guerra Mundial. São os impasses sociais do século XX. Então, as guerras, revoluções, totalitarismo, populismo
e resistência. Então, a Primeira Guerra Mundial ela é caracterizada pelo confronto entre dois grupos. No primeiro momento, eles tinham duas políticas, a política de aliança e a política da paz armada. Imagina, então, que essas nações estavam sabendo que uma hora iria começar um confronto entre elas. Então, eles criaram alianças. De um lado, a Tríplice Aliança, que era a Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, e do outro lado, a Tríplice Entente Cordiale, que era a Inglaterra, a França e o Império Russo. A Primeira Guerra Mundial ela tem início ali no território da Sérvia, quando o Império Austro-Húngaro queria anexar, formando um Império Triplo, um Império Austro-Húngaro-Eslavo, e os russos também tinham interesses em anexar o território eslavo, né, o território da Sérvia, para criar uma rota de comércio com o Mediterrâneo. E os alemães eles tinham interesse em criar uma estrada de ferro que interligava Berlim a Bagdá, lembrando então que estávamos ali no auge da segunda Revolução Industrial, e o petróleo era a base para o desenvolvimento técnico e já tecnológico também do industrialismo que os alemães desenvolveram. Então, o primeiro momento da Primeira Guerra Mundial, após o assassinato de Francisco Ferdinando, nós tivemos colocado em prática a política de alianças, onde o Império Russo ele declara guerra ao Império Austríaco, a Alemanha, em defesa do Império Austríaco, declara guerra ao Império Russo, a França, que já tinha rivalidade pela Guerra Franco-Prussiana, declara guerra à Alemanha, e a Inglaterra, então, com apoio em apoio à França, também declara guerra à Alemanha. A Itália, ela no primeiro momento, ela estava com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro, ela se retira desse conflito, se coloca como neutra no primeiro momento, depois ela vai para o lado da Tríplice Entente, enquanto isso o Império Turco-Otomano ele entra do lado da Tríplice Aliança, composta então pela Alemanha e pelo Império Austríaco. Aí, então, que nós vamos ter o início da guerra em 1914, o deslocamento das tropas, e vamos ter as guerras de trincheira, com o avanço técnico e tecnológico para a batalha. Aí surgem os aviões, a utilização de aviões, que surgiram lá em 1907, já estavam agora sendo usados na guerra. Nós vamos ter a utilização dos tanques para invadir o fronte inimigo, né, as trincheiras inimigas. Vamos ter a utilização de gases tóxicos, o surgimento então, de vários mecanismos de destruição. Em 1917, antes do fim da guerra, o Império Russo, então, ele sofre um abalo conhecido por Revolução Russa. Então, em 1917, os mencheviques, que seriam os burgueses, eles derrubam a família Romanov, o Nicolau, o czar Nicolau II, que era o que controlava a economia ainda no molde mercantilista, ainda semi-feudal a Rússia se apresentava. Após a Revolução de Fevereiro, né, em março, no nosso calendário, houve a Revolução de Outubro, ou Novembro, do nosso calendário, que é uma Revolução Bolchevique, aí voltado para os trabalhadores. Mas para entendermos 1917, nós temos que voltar em 1905, com o Domingo Sangrento, que já mostrava ali a incapacidade do governo czarista de conversar com a sua população. E também a questão do encouraçado Potemkin, que ameaçou a capital da Rússia, São Petersburgo, e até que eles criaram a Duma, que seria o parlamento, para tentar limitar o poder do czar, e também criaram a Associação dos Sovietes, que seriam associações de trabalhadores, os operários em geral, que começavam a se organizar. Então, a Revolução Russa ela é fruto do Domingo Sangrento e da criação dos sovietes, onde os trabalhadores começaram a ter o seu espaço, a se organizarem. A Revolução Russa, então, após a ascensão do poder dos bolcheviques, nós vamos ter o Lenin como grande líder e uma guerra muito sangrenta interna, uma guerra civil entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Vermelho seria o Exército dos Trabalhadores, dos bolcheviques, e o Exército Branco seria aí uma associação dos mencheviques com os antigos czaristas. Com a consolidação, então, da URSS em 1922, nós passamos, então, a ter um novo cenário
político e econômico no mundo, que é a consolidação de uma identidade, de um Estado totalitário que surge com o stalinismo. Então, o Joseph Stalin, ditador que vai assumir o poder na Rússia, ele vai manter o controle da economia e vai ser um grande desafio para o capitalismo, né? Subordinar a Rússia. Ainda hoje vemos a Rússia como um poder econômico incomparável. Eles ainda se mantêm isolados dentro do seu território. Para nós, que somos ocidentais, conhecemos pouco dessa relação. Entretanto, é muito importante entendermos que a ideologia, ela nem sempre está presente nas questões de poder econômico. E o que aconteceu na Rússia foi uma relação de poder econômico. A Rússia ainda hoje é uma grande potência econômica dentro de uma visão de mercado global. Após a Primeira Guerra Mundial, então, 1918, nós tivemos ali a divisão do Império Austro-Húngaro, a divisão do Império Turco-Otomano, e o caso da Alemanha, particularmente, houve o Pacto de Versalhes, o Tratado de Versalhes, que colocava a culpa na guerra na Alemanha. E a Alemanha, após o final da guerra, com a criação da República de Weimar, ela se submeteu a essas condições. A Europa, devastada pela guerra, cedeu lugar agora como credora mundial para os Estados Unidos. Os Estados Unidos viveram o período do American Way of Life, o período, então, do grande crescimento econômico dos Estados Unidos. Esse crescimento ele vai durar por 10 anos, até que a Europa se reorganiza e volta a competir no mercado. E daí nós temos a crise de 29, uma crise de superprodução. Então, essa imagem aqui mostra, então, ao fundo, uma família feliz, o American Way, e da frente mostra uma fila de pessoas na fila para pegar comida. Então, já mostra que após 29, a crise de 29, uma crise de superprodução, devido à especulação financeira, devido, então, a um crescimento irreal do setor especulativo, não do setor produtivo, porque o setor produtivo, a Europa e os Estados Unidos estavam agora competindo, mas o setor especulativo quebrou após, então, a queda na Bolsa de Valores, mostrando, então, que o livre mercado que Adam Smith propôs lá no Iluminismo é falácia, que, na verdade, é necessária a intervenção do Estado em determinados setores. E é assim que o mecanismo que o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, vai utilizar o keynesianismo através do New Deal para solucionar o problema da crise financeira que os Estados Unidos entraram, através, então, de investimentos do governo para fazer a economia voltar a girar. As características, então, após a crise de 29, se era necessária a intervenção do Estado, então por que não um Estado forte que garantisse os interesses da burguesia? Então, enquanto havia toda uma discussão ideológica acontecendo na Rússia, que tinha um Estado forte que controlava a economia, que não sofreu nada com a crise de 29, enquanto havia toda uma discussão de que o liberalismo era frágil e era necessária a intervenção do Estado em determinados setores, alguns, então, propuseram que um Estado totalitário iria garantir os interesses burgueses. E aí que surge o fascismo, com as características de ser um Estado totalitário, nada deve vir acima do Estado, que tem o controle absoluto sobre tudo. O nacionalismo, então, é o discurso sedutor da burguesia. A nação é a mais perfeita forma de sociedade que a humanidade conseguiu construir. Então, o indivíduo ele é descartável. A ideia do feixe, que é o símbolo do fascismo. Vários gravetos que se unem e daí se fortalecem. O militarismo, né, o fortalecimento dos exércitos para a defesa e expansionismo. O antiliberalismo, ausência de liberdade sindical, econômica e de imprensa. Então, essa burguesia aceitou perder os seus direitos liberais, civis, dentro de um Estado totalitário e forte, para não perder seus direitos econômicos, porque o medo é que as ideias comunistas ganhassem espaço, que a população entendesse que o capitalismo ele é muito frágil. E o idealismo, né? Nada era impossível. O anticomunismo, né? A aversão ao comunismo, e o expansionismo, incorporação de territórios. A ideia, então, que se desenvolveu na Alemanha e na Itália e no Japão, que vão formar o eixo. E vai chegar à Segunda Guerra Mundial. Então, aqui nós temos a figura do Hitler, que foi preso
no Putin de Munique, e lá na prisão ele escreveu o seu livro, o Mein Kampf, onde ele traz toda uma explicação pseudocientífica de superioridade da raça ariana. Entretanto, ali o mais importante é que ele descreve a ideia do espaço vital, o espaço que os arianos, o povo alemão perdeu após, então, a Primeira Guerra Mundial. Esse sentimento de derrota que os traidores, a República de Weimar, havia colocado a população alemã em uma péssima condição econômica. A hiperinflação que a Alemanha passou, nós temos que reconhecer que o sentimento nacionalista ele é importante para o desenvolvimento da economia, entretanto, o nacionalismo exacerbado ele gera xenofobia, e essa aversão não é nada boa, porque nós sabemos bem as consequências. Então, houveram várias batalhas, vários confrontos, até que os japoneses invadiram, o território de Pearl Harbor, e ali inicia a entrada dos Estados Unidos na guerra. A partir do 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos entram na guerra ao lado dos aliados e vão acabar com o eixo. Primeiro, então, eles derrotam a Alemanha de Mussolini, depois eles derrotam a Itália de Mussolini, a Alemanha de Hitler, até o Japão. Quando eles chegam ao Japão, o Japão só estava reservado à sua ilha. Já não era uma ameaça real. É aí, então, que os Estados Unidos lançam as 2 bombas nucleares, no dia 6 de agosto de 1945 e no dia 9 de agosto de 1945, em Hiroshima e Nagasaki, 60 mil mortos instantaneamente numa, 90 mil mortos instantaneamente em outra. As guerras agora, elas não são mais números, só são números estatísticos. As bombas nucleares, então, que foram lançadas no Japão, para muitos historiadores, é o início da Guerra Fria. Na verdade, essas bombas não eram contra o Japão, não era para acelerar o armistício, a entrega incondicional, a rendição incondicional dos japoneses, mas era uma forma de mostrar para o Stalin que os Estados Unidos, então, dominavam essa força monumental que o átomo proporciona. Saindo, então, da história geral e vindo para o Brasil, nós tivemos a fase do populismo. Então, para entendermos o populismo, nós temos que voltar no Brasil antes de Vargas. O governo, então, das oligarquias, os coronéis que tinham prestígio e poder, os currais eleitorais, a relação de clientelismo que eles estabeleciam com a população e o voto de cabresto. Lembrando que o voto no Brasil de 1891, quando surge ali a Constituição, ainda no período da República da Espada, com o Deodoro, com o Floriano, o voto era aberto, então você tinha que apresentar em quem você votava. Era muito delicado toda essa questão. Com Getúlio Vargas chegando ao poder, com o apoio da classe burguesa, com o apoio do tenentismo, movimento que se inicia com os 18 do Forte de 1922, nós vamos ter, então, o golpe de 30, a chegada de Getúlio Vargas ao poder, até 34 de forma provisória. Em 34, ele cria uma Constituição, e daí ele vai ser eleito presidente de forma constitucional, mas indiretamente, que deveria haver eleições diretas em 38. Entretanto, ele deu um golpe usando uma fake news, dizendo que os comunistas queriam tomar o poder e, por isso, pela segurança nacional, ele iria ficar no poder. Os comunistas tomar o poder no Brasil sempre foi uma ilusão para enganar otário. E é isso que Getúlio Vargas fez, é isso que sempre os poderosos fazem para que a população crie um inimigo em comum. Então, essa é a mentalidade que Getúlio Vargas usou para criar o Estado Novo em 37, o golpe que ele deu. E ali ele cria a Polaca, a Constituição do Estado Novo, com o Chico Ciência. De 37 até 45, veja, o Brasil entrou numa guerra, entrou do lado dos aliados, temos orgulho dos soldados brasileiros, dos pracinhas, que foram para a Itália, que lutaram contra a ditadura, mas espera, o Brasil vivia uma ditadura. Olha quanta incoerência no povo brasileiro, né? Então, Getúlio Vargas, ele chegou ao poder em 30, ficou até 45 no poder, aí ele sofreu um golpe dado por Dutra, que é esse primeiro da imagem aí, o general Dutra. Após Dutra, então, Getúlio Vargas volta eleito pelo povo. Ele, então, vai chegar ao poder em 50 e ele morre em 54. Suicídio de Vargas.
Após Vargas no poder, então, o vice, após a morte de Vargas, o vice dele, Café Filho, assume, mas ele viu que era impossível ficar no poder do Brasil, ele se retira e quem assume é o Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados. Carlos Luz não queria que houvesse eleições, não queria que o JK assumisse após o JK vencer as eleições. E aí o general Lott dá um golpe, olha que loucura o Brasil, um golpe preventivo para garantir que a Constituição e que a democracia se fizesse presente e que o JK, esse terceiro na imagem aí, pudesse assumir o Brasil após 1960. 55 até 60. Então, o governo do JK ele vai ser marcado pelo endividamento do Brasil, com a construção de Brasília, e por muitos escândalos de corrupção. E aí surge o Jânio Quadros, que é esse quarto na imagem. O Jânio Quadros, então, ele dizia que iria varrer a corrupção do Brasil. O slogan dele foi esse, enquanto o slogan do JK era 50 anos em 5. Na verdade, o que o JK fez foi endividar o Brasil em 5 anos para pagar em 50. Mas após o Jânio tentar governar por 7 meses, ele renuncia, ele tenta apoio popular, ele tenta apoio do Congresso, mas ele viu que o Congresso não queria dar apoio a ele. Por fim, chegamos aí ao Jango, João Goulart, que vai chegar ao poder ali em 61, após a renúncia do Jânio Quadros, e ele vai sofrer um golpe parlamentar em 61. Eles não permitem que ele assuma como presidente, ele vai assumir numa condição de presidencial parlamentarista. E eles escolhem, então, o Tancredo Neves para ser o primeiro-ministro num governo golpista que é dado em 61. O Jango vai desagradar muito a classe média brasileira, principalmente quando ele decreta a criação do 13º salário. O que é o 13º salário? É um salário que não foi pago ao longo do ano. Então você pega, nós brasileiros, nós não recebemos nem por hora, nem por dia, nem por semana, como é o caso de outros países aí, nós recebemos por mês. E o mês é o quê? É a soma das semanas, são 4 semanas. 4 semanas dão 28 dias. O mês de fevereiro dá certo, quando não é bissexto. Mas o mês de janeiro sobra... Tem 31 dias, então sobram 29, 30, 31, sobram 3 dias. O mês de março sobram 2 dias, abril sobram 2 dias, e cada mês vai sobrando dias que foram trabalhados e que não foram pagos. A soma de todos esses dias, ao final do ano, gera o 13º salário. Não é que o patrão é obrigado a pagar um salário a mais, sendo que ele não vende um mês a mais. É que o trabalhador já trabalhou esse mês a mais. E isso foi o que desagradou a elite brasileira, ter que pagar o 13º salário, um direito justo do trabalhador. E a elite brasileira, descontente, usou mais uma vez das forças repressivas do exército a seu favor. Mas antes de falarmos sobre o golpe que foi dado em Jango, vamos falar um pouco sobre o que é cultura de massa. A cultura de massa é um termo usado para designar a chamada indústria cultural, termo criado pelos teóricos de Frankfurt, o Adorno, Horkheim, para caracterizar a produção da cultura na sociedade moderna. As características, então, padronização, produção de bens e serviços em massa, mercantilização dos bens e serviços, valorização das experiências sensoriais imediatas e visuais em detrimento da leitura e da reflexão, utilização dos meios de comunicação de massa, valorização da sociedade de consumo. Então, essa indústria cultural que nós vivemos, né, a ideia de que tudo pode ser objeto de consumo e o indivíduo, né, vive com a mentalidade de que ele precisa consumir para ser aceito nessa ideia de cultura, nessa identidade cultural. Então, a teoria da cultura, você tem a cultura de elite e a cultura do povo. Você vai ter o conhecimento erudito e a sabedoria popular. Você vai ter a escolaridade, o ensino formal, como elementos do conhecimento erudito, e a cultura também codificada, que é a base do conhecimento erudito. E do lado da cultura do povo, né, do saber popular, você vai ter o ensino informal, de pai para filho, e as práticas orais. E a mistura desses dois, nós temos a cultura pop, né, uma cultura de massa, onde o rádio, cinema, disco e tudo mais, ele proporciona, então, o controle midiático sobre os indivíduos. Sobre essa questão da cultura codificada, eu gosto muito do pensamento do Bourdieu, que já diz que existe um distanciamento devido à compreensão dos códigos entre a elite e o povo.
Então, cabe aí uma reflexão aprofundada sobre esse pensamento. Voltando aqui ao Brasil, 1964, o ano que não acabou também. Então, 1964, no dia 1º de abril, né? Porque os militares não gostam muito que fale que foi no 1º de abril, mas se foi na madrugada do 31 de março, então é 1º de abril. Então, no dia 1º de abril, os militares marcharam, né? Começou lá olha que interessante, com o criador do plano Cohen, lá do golpe que Getúlio Vargas deu nele mesmo em 37, que era o general Mourão. Ele sai de Minas Gerais, ele começa todo esse movimento, toda a trama que já desde 54 estava interligada ali no poder, agora fica nítido quando eles assumem o poder. Então, os militares chegando ao poder, nós vamos ter um período de censura, de controle através de decretos, os atos institucionais. O primeiro ato institucional, ele revoga um decreto feito por Jango de limitar a evasão de divisa das empresas multinacionais do Brasil, que uma parcela do recurso, do lucro, deveria ser investida aqui no Brasil. Então, já, no primeiro momento, os militares já mostraram para que vieram, a serviço dos interesses dos conglomerados econômicos, das transnacionais. E esse período, então, ficou marcado a partir de 68 com o ato institucional número 5. Então, são 5 presidentes militares. Nós tivemos Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. Então, esses 5 presidentes militares, eles sempre tentavam transparecer que havia um processo democrático, mas não havia eleição, não havia debate popular. Então, por 21 anos, eles se mantiveram no poder, de 64 até 85. Aqui nós temos uma frase, então, da música de Chico Buarque: Pai, afasta de mim esse cálice. Então, ele encontrava a linguagem de fresta, né? Os mecanismos que a arte encontrava para escapar da censura. E aqui nós temos uma frase do Médici, né? A economia vai bem, mas o povo vai mal. Porque o governo brasileiro, ele simplesmente fazia para os interesses do grande conglomerado econômico, dos grupos de banqueiros, financeiras, que controlava, e o povo sobrevivendo como podia. O Brasil, na década de 60 e começo de 70, apresentava um grande desenvolvimento econômico, foi um milagre econômico, quando o Brasil pegou dinheiro emprestado, mas você pega dinheiro emprestado, uma hora você vai ter que pagar, e os juros não foram nada agradáveis quando tiveram que pagar, e é por isso que os militares entregaram o poder, porque eles não deram conta de cumprir com as promessas que eles fizeram de pagar os juros absurdos que eles contraíram. Porém, os problemas sociais afetam as camadas médias e baixas da sociedade, que careciam de infraestrutura, educação, melhores salários e condições de trabalho. Bem parecido com o Brasil de hoje, nada muda. Então, aqui nós temos essa desigualdade, né? De um lado, o grande capital e, do outro lado, a miséria total. Essa é a grande fragilidade do sistema capitalista. Como falarmos de cidadania em um país com a desigualdade que nós temos? O problema é que a ideologia dominante consegue manter o controle das massas. Para além, então, da questão do Brasil, e dos governos que nós tivemos após os militares. Então, nós tivemos ali a proposta do Fernando Henrique Cardoso com o processo de redemocratização após 1985, com a criação da Constituição, né, 1988, ainda no governo de José Sarney. Nós tivemos daí o Collor, né, com o confisco das poupanças para tentar controlar a inflação, que chegava ao montante de 1.700% ao ano. Era um absurdo uma inflação dessas. E tivemos os governos do FHC, né, o desmonte do modelo varguista de desenvolvimento nacional, a ideia das privatizações, a ideia do Estado mínimo, né, a década de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, de Helmut Kohl na Alemanha. E aqui no Brasil nós tivemos esse mesmo mecanismo das políticas neoliberais com o governo FHC, os tucanos do PSDB. E tivemos a venda da Vale, tudo aquilo que podia ser privatizado, né, foi privatizado.
Tivemos daí, por fim, os governos do PT, né? A ideia do assistencialismo social. Eles perceberam que o Estado mínimo ele não dava conta, que era necessária, então, manutenção dessa estrutura social. E aí veio todas as políticas de assistencialismo, que já começaram no governo do FHC, fruto, então, do welfare state, né, mantido em muitos países europeus. Aqui o Brasil teve que se adequar a isso. Por fim, né, esse antipetismo que surgiu na nossa sociedade após o impeachment da presidenta Dilma e que culminou, né, esse antipetismo culminou nesse acidente histórico das políticas do Guedes, né, a ideia de privatizar ainda mais. Nós já deixamos para trás o neoliberalismo. Nós já estamos aí em uma estrutura que beira o ANCAP, o anarcocapitalismo. Então, a anarquia total, já não pensam nem na estrutura mínima de sobrevivência da população. Podemos aguardar mesmo condições sérias que vão vir da desordem social. Mesmo tendo grupos que tentam manter o controle, não vai ter como manter o controle da população, porque a população vai chegar uma hora que não vai ter mais condições de se manter. Infelizmente, é isso que as políticas neoliberais, beirando o anarcocapitalismo agora, estão trazendo para o nosso país. Para além, então, do Brasil de Guedes, vamos falar um pouco sobre a globalização. O conceito de globalização foi expandido. Hoje, ele não implica apenas em transações comerciais entre os países, mas em redes globais de intercâmbio cultural, tecnológico, político e social. Então, a ideia de globalização ela é muito mais ampla do que simplesmente a questão da economia. O neoliberalismo, que eu havia citado, então, que tem início com a Thatcher, que tem ali sua base no Helmut Kohl, na Alemanha, com o Hegel, nos Estados Unidos, né, a não intervenção do Estado na economia e redução da interferência no mercado de trabalho. É a ideia do Estado mínimo, a abertura da economia às multinacionais. É aí que eu vejo o Brasil exatamente como um grande laboratório para as medidas ANCAP atualmente. Fim do protecionismo econômico, desburocratização estatal e a defesa dos princípios econômicos capitalistas. Então, veja, para o trabalhador, Estado mínimo. Para o empresário, para o grande capital, a defesa dos princípios econômicos capitalistas. Se a Amazônia fosse um banco, já teria sido salva. A questão ambiental. Então, os aspectos científicos, aspectos econômicos, aspecto político, aspecto cultural, aspecto social, tudo isso está interligado aí à questão da preservação do meio ambiente. E é aí que nós conseguimos compreender a devastação que está acontecendo no Brasil atual. Não estão pensando nem um pouquinho na preservação e as consequências que isso vai acarretar ao Brasil, principalmente no aspecto político e econômico, aonde nações que têm um compromisso com a questão ambiental irão, então, romper os pactos e os acordos econômicos e apoios importantes que dava condições para o desenvolvimento do Brasil. O aspecto científico é muito interessante o que o Brasil está vivendo, né? Totalmente uma negação do pensamento científico. Cada vez mais o nosso aspecto cultural está aí se debruçando para uma idiotice sem fim. Por fim, chegamos à sociedade do conhecimento, que deveria ser a nossa sociedade, né? A difusão do conhecimento a fim de gerar maior desenvolvimento. O conhecimento é a principal forma de ascensão social, diminuição das desigualdades educacionais, surgimento das bibliotecas para todos. Volto a falar aqui, então, do pensamento do Bourdieu, a ideia de que a ascensão social se passa através da compreensão dos códigos. Então, a importância de estarmos sempre nos atualizando e compreendendo o mundo ao nosso redor. Ainda assim, depois de falarmos da sustentabilidade, da acessibilidade, nós temos as exclusões da contemporaneidade, as etnias, os nacionalismos. Então, as redes sociais permitiram que várias etnias se destacassem. É o caso, então, dos mapuches, né? Essa bandeira hasteada no movimento ali intenso de nacionalismo chileno, em frente a toda o laboratório neoliberal que foi imposto no Chile, com as mesmas propostas e políticas que o Guedes vem realizando no Brasil. Então, essa revolta popular
que aconteceu no Chile é o prelúdio do que vai vir para o Brasil. Então, se um cientista em um laboratório ele consegue utilizar os mesmos ingredientes para ter reações e ele consegue prever o futuro dessa reação, o historiador ele consegue usar esses ingredientes e ter uma base do que vem a ser o futuro dessa reação, desses ingredientes que estão sendo utilizados. Então, se não houver uma política de assistencialismo, a classe mais humilde vai chegar um momento de revolta. É o caso do que aconteceu no Chile. Além da questão, então, nacionalista, além da questão, então, dos grupos étnicos, né, nós temos a questão religiosa. Então, esse símbolo aqui coexiste. É um símbolo utilizado pela banda U2, que busca, então, unir a ideia do monoteísmo, né, o islâmico, o judeu e o cristão em torno de uma única ideia, né, de coexistência pacífica, a ideia da tolerância com o diferente, principalmente aqui no nosso país, né, que nós temos várias matrizes africanas, minorias em representatividade, e agora nós temos um grupo, né, com a bancada evangélica, que nos permite pensarmos, né, até que ponto que o Estado é laico, quais são os direitos dos indivíduos perante a representatividade que tem ou que não tem. Depois, a questão da identidade de gênero. Então, a ideia da identidade de gênero é a maneira como você se enxerga, o gênero que se identifica como fazendo parte. Então, é uma coisa do cérebro da pessoa, a mentalidade dela. Homem, mulher, pessoas que se identificam com mais de um dos gêneros, como travesti ou como nenhum deles. A orientação sexual, é o sentimento. Então, indicado pelo que você sente, atração, mostra para que lado sua sexualidade está orientada. Se é homo, se é hétero, se é bi, se é pan. Então, também temos a questão do sexo biológico. É a sua genitália e cromossomos quando você veio ao mundo. Então, macho, intersexual ou fêmea. Por fim, então, uma reflexão aí sobre a importância da universidade pública, a importância, então, da UEL para toda a estrutura da nossa sociedade, todos os profissionais que a UEL já formou, que vem formando, espero que você também seja um profissional que tenha a oportunidade de estudar na UEL com grandes profissionais, que você se atente ao mundo da ciência, para o conhecimento, para se libertar mesmo da mediocridade, da ignorância. Então, a Universidade Estadual de Londrina deve ser defendida com toda a intensidade pelas instituições, organizações sociais, da sociedade civil organizada, pelos indivíduos. O exercício da cidadania, ele passa por uma universidade que tenha a sua autonomia. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Essas, então, foram as propostas que eu tinha para estar trabalhando com vocês. Espero, mais uma vez, ter contribuído para o conhecimento de vocês, para fortalecer o estudo e que Deus nos ilumine e nos abençoe. Forte abraço virtual a todos e a todas. Encerro por aqui. Tchau.